Boa noite, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. A mensagem de hoje à noite direcionada diretamente para os nossos jovens, mas para todos os amigos e ouvintes dessa noite, a Palavra de Deus. Hoje nós temos três coisas importantes que a Palavra de Deus ensina no capítulo 16, versículo 33 de João. O Evangelho de João nos ensina, assim nos diz o Senhor Jesus Cristo: tendo-vos dito isso, para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Texto bastante conhecido, todos nós. Entretanto, nem sempre a gente para ouvir, prestar atenção às revelações que podem estar contidas nesse versículo tão importante para os dias de hoje, não só para mim, para todos vocês que estão na escuta. Entretanto, nós estamos vivendo um período de pandemia, de sofrimento, de reclusão, e muitas vezes a gente não entende que esse sofrimento não é eterno, mas é um sofrimento passageiro. E a palavra de Deus nos promete exatamente as dicas para vencermos nos tempos difíceis, nos últimos tempos, essas crises que advêm desse problema do coronavírus por todos os países praticamente do mundo. Então, a promessa é que, por mais que estejam sofrendo, passando por angústia, por tribulação, a Bíblia nos alegra e nos anima, pois a promessa é que, ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. Nós podemos ver essas verdades da palavra de Deus, três verdades absolutas do Senhor e três dicas importantes para que você, jovem crente, possa vencer esses tempos de crise. Primeiramente, colocando em ordem a palavra de Deus na sua vida, que diz: tendo visto isto, disse, tende bom ânimo. Então é importante, primeiramente, você pensar no que vem primeiro, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que realmente nós possamos passar essa crise, passar esses tempos difíceis. Então a Bíblia está dizendo que haverá crise, ou seja, aflições em nossas vidas, muitas vezes em nosso ambiente familiar, em situações como nos dias de hoje estamos vivendo. Então a primeira coisa é atentar para o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, na sua palavra, para ter paz com Ele. E essa paz é uma paz permanente, pois a Bíblia diz que essa paz é uma paz que vem de Deus, que vem do alto, vem de Cristo. Então é importante a gente confiar e ter união com Ele através dessa paz, pois no capítulo 15 de João, Ele nos ensina: se permaneceres na videira verdadeira, tendo o Pai como agricultor. É importante que você tenha essa paz como árbitro em sua vida, como aquele que vai julgar as nossas dificuldades e aflições. Pois a Bíblia diz que Ele é o árbitro, aquele que vai arbitrar, julgar nossos momentos difíceis e vai interceder por nós através da sua palavra. Então, a primeira coisa é que você esteja unidos como igreja, família em casa, unido em Cristo, sem abandonar a prática da palavra, mas estar atento a abandonar a prática do pecado. Não alimentar o pecado. Não estar vivendo dias contrito com o pecado, e sim contrito com Deus. Então, em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz a palavra de Deus que é bem clara para nosso entendimento, dizendo que a amizade do mundo é inimiga contra Deus. Então, o nosso desejo é que nenhum jovem esteja lutando e relutando para ser inimigo de Deus, mas amigo, pois ele prometeu também no capítulo 15 de João, que ele nos chamaria não somente servo, mas também amigos. Ele nos dá essa condição. Então estamos recebendo sinais da vinda de Cristo nesses últimos tempos, tempos difíceis que sobrevêm,
mas que vai passar. Mas para isso é importante abandonar o pecado, a murmuração, as coisas que contribuem para o negativo. Pessoas que andam alimentando sentimentos negativos, pensamentos de outrora e que não resolvem suas situações. Importante estar firmemente firmado na paz de Cristo, pois Ele prometeu: em mim vocês terão paz, pois vocês passarão por aflição. Esse versículo nos ensina que em Cristo a nossa vida pode ser frutífera, pois a paz é um fruto do Espírito. A Bíblia diz lá em Gálatas 22, dizendo que a paz é um dos frutos do Espírito e que a nossa vida e nossa responsabilidade como cristão é de sermos pacíficos, ou seja, promotores da paz, pregarmos a paz, vivemos essa paz dentro do nosso ambiente familiar, pai, mãe, filhos, irmãos e irmãos, vivendo essa paz verdadeira dentro do nosso lar. Então, se estamos em Cristo, é certo que esse fruto vai germinar, vai gerar, vai crescer dentro da nossa vida e nossos lares, e assim seremos frutíferos, pregando e defendendo dentro do nosso ambiente cristão lá a paz de Cristo. Segunda coisa importante é ter ânimo, ter coragem de enfrentar a situação. Lá em Josué 1:8, Deus manda Josué ser forte e corajoso, não temer e ter bom ânimo. Então o ânimo faz parte exatamente de uma das coisas mais importantes como tarefa para vencermos cada problema no dia a dia. E essa onda que está assolando o mundo, é necessário que tenhamos ânimo, ou seja, não sejam pessoas que vivem cabisbaixas, ou seja, no sentido de aceitar certas coisas negativas e se entregar ao desânimo. É importante que tenhamos ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo. O encorajamento de Jesus Cristo foi na hora em que os discípulos estavam praticamente se despedindo dos discípulos e que eles iriam enfrentar a situação que certamente estamos enfrentando hoje. Pessoas sem fé, incrédulas, pessoas desobedientes, ingratas, irreverentes, que não querem dar ouvido e que não querem verdadeiramente obedecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus para os obedientes é de ânimo, de coragem. Para você, jovem, não se deixe desanimar. A Bíblia diz lá em João, capítulo 2, vós sois forte, venceste o maligno. Então, Deus está dando essa certeza para os jovens, né? E o assunto é sério no mundo de hoje, né? Ou seja, o enfrentamento da crise, as dificuldades, né? Elas não podem ser maior do que a palavra, maior do que o nosso Deus. Mas se você ficar numa atitude de apenas fechado, sem reação, na realidade você pode ser algo. Mas o ânimo vai nos dar sabedoria, coragem, desprendimento para enfrentar a situação. Terceira coisa importante que nós aprendemos nessa noite, você jovem, amigo, ouvinte, é que ele nos dá ânimo de tal maneira para vencermos. Pois ele disse: eu venci o mundo. Então Jesus Cristo estava orientando seus discípulos de que toda a sua trajetória aqui foi de grandes dificuldades. Viveu aqui entre nós, no mundo. Na sua vida de jovem, adulto, ele passou por muitas aflições, né? Mas ele foi vencedor até vencer a morte de cruz. E foi obediente ao Senhor. Então a obediência é um fator primordial, né? Manter a paz no coração e também ser um vitorioso no enfrentamento, no encorajamento de que realmente vamos passar por essa situação, ser vencedor em Cristo Jesus. Pois a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Precisamos nos afastar exatamente das pessoas negativas no sentido das suas palavras, das suas reações,
que não venha verdadeiramente ir de encontro à palavra de Deus. Não pode verdadeiramente ser contradizente naquilo que o Senhor está prometendo. Jamais a gente conseguirá ter paz, ter ânimo, se não estivermos unidos a Cristo e para vencer essa situação, se não obedecermos a sua palavra. No Salmos 24, 9, é uma palavra da vitória para os crentes, pois a Bíblia diz que deixe entrar o Rei da glória. Levanta suas cabeças, levantai ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. O Rei da glória está prometido voltar. Mas ele disse antes, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Tenham paz comigo, eu venci o mundo. Pois ele disse que haverá rumores de guerra, tempestade, maremoto, terremoto, por toda parte. E certamente estamos vivenciando esses dias difíceis. Mas é importante, primeiramente, entender que de cabeça erguida, olhando para o alvo que é Cristo, iremos vencer essa parte, esse momento difícil. Também diz em Romanos 8:32, que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É importante nós não sermos murmuradores, pessoas pessimistas, pessoas que não têm Cristo como alvo, mas sim buscando o que diz no Salmo 40, na palavra de Deus. Ser motivo de cantar um cântico novo. A Bíblia diz que nós devemos nos colocar à disposição de Deus para o louvor e cantar um cântico novo, pois como novas criaturas, em 2 Coríntios 5:17, que somos. A nossa atenção, nosso cuidado é exatamente para não desfalecermos, porque a promessa também de Deus é para que não venhamos a esfriar na fé, decair da fé, pois a Bíblia diz que nos últimos dias muitos esfriarão na fé. Que esse fogo ardente que nasceu no nosso coração, ele seja alimentado pela obediência, pela coragem, pela paz e pela certeza da vitória que Ele nos dá. Por isso nós devemos estar vivenciando esse momento, colocando Ele em primeiro lugar acima de todas as coisas. É bem claro, nós temos que tomar uma decisão de nos dedicar mais a obedecer às dicas que Jesus está dando nesse texto e também nos animar, deixar que a palavra de Deus nos encoraje a tal ponto. Nessa palavra que Paulo cita no capítulo 4, versículo 16 até o 18. Assim diz: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. Não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E nessa noite, tomando posse dessa palavra, aprendendo a depender da paz de Cristo, viver animado, não cabisbaixo, destruído. Paulo disse: eu fui perseguido, passou por muitas situações, mas não desanimado. Então, apenas o cuidado que a gente deve ter é de manter firme o propósito de servir a Deus, de amá-lo, de obedecê-lo e de passar por essa situação, cantando louvor a Deus, dando glória ao seu nome, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Portanto, meu jovem, observe que foi citado 3 coisas importantes hoje à noite. Primeiramente, ter paz com Cristo. Segundo, ter ânimo. E terceiro, ter certeza da vitória que Ele está nos prometendo, que nele nós seremos mais do que vencedores. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de comunicar a tua santa palavra, que é poderosa, ó Deus, e para oferecer paz, ânimo, coragem
para dentro dos ambientes, dos lares cristãos, para alertar e alegrar e animar que o Senhor está presente, pois tu prometeste estar conosco todos os dias da nossa vida. Tu és o mesmo hoje, amanhã e sempre. Te louvamos pelas pessoas que estão ouvindo nesse momento, estão atentas aos teus ensinamentos, para que possam viver em obediência e aguardando, Deus, a resposta das tuas santas palavras que são eternas. No nome de Jesus nós oramos e pedimos uma boa noite, paz e descanso, e amanhã um novo dia para todos. Que Deus abençoe a todos.